Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. E neste episódio, a agressividade canina. O instinto de sobrevivência agindo para eliminar o que o cão percebe como uma ameaça. Você definiria um cão que morde como agressivo? Então você precisa saber que cães não nascem agressivos. E o ato de morder, muitas vezes considerado inexplicável por pessoas desinformadas, sempre apresenta motivações legítimas do ponto de vista canino. Em outras palavras, em uma situação normal, um cão morderá somente quando todos os seus recados forem ignorados, ou seja, quando não houver outra opção. Seria como dizer, eu avisei, agora chega. Portanto, é incorreto afirmar que um determinado cão agiu com agressividade apenas porque reagiu a uma situação na qual morder foi a última opção. E não poderia ser diferente, pois os cães agem por instinto e por meio de um padrão fixo de comportamento. Portanto, morder faz parte do repertório comportamental dos cães. É uma forma de comunicação. Assim, o que deve ser analisado é o que estimulou o cão a morder, sempre tendo em mente que o comportamento é um estado temporário e adaptativo, uma resposta ao que é experimentado. A melhor atitude, portanto, é buscar detectar os chamados gatilhos, ou seja, os estímulos, as emoções responsáveis pela ação agressiva. Por sua própria natureza, cães não gostam de intimidar outros animais ou pessoas. É importante lembrar que eles sempre buscarão evitar o conflito ao invés de provocá-lo. E eles fazem isso emitindo sinais que tornam previsível sua disposição para evitar o embate, como apresentado em linguagem canina, apaziguamento. Os sinais. São avisos. Se a intimidação não for respeitada, o cão morderá. Corpo retesado, cauda ereta e reta, imobilidade com pernas afastadas, piloereção, cabeça e orelhas erguidas e voltadas para frente, olho de baleia, ou seja, o branco dos olhos se destaca. Pupilas dilatadas, lábios recolhidos com dentes à mostra, rosnados e ou latidos. O uso desses sinais faz parte da comunicação entre os cães e, portanto, cumprem sua função de modo claro e efetivo, produzindo respostas adequadas. Lembro que, com a seleção das raças, alguns desses sinais tornaram-se menos evidentes, evitando assim uma correta interpretação da comunicação. Por exemplo, cães de cor preta, com pelagem longa ou encaracolada, braquicefálicos ou com feições muito alongadas, com orelhas pendentes ou com conchectomia ou caudectomia, esconderão mais facilmente os sinais. Você já viu um Doberman, por exemplo, com a cauda e as orelhas intactas? Parece muito menos intimidante, não é mesmo? No entanto, é o mesmo cão. Pense nisso. Conchectomia e caudectomia. Corte de orelhas e cauda dos cães. Prática proibida, desde 2013, por lei federal, com penas de detenção e multa.
cão está abanando a cauda, então ele está feliz, certo? Errado. Abanar a cauda não significa necessariamente que o cão está feliz. Tudo que um rabo abanando significa é que o cão está excitado. Porém, tal excitação pode ter sido promovida por frustração ou coisa pior. Para saber ao certo, observe a velocidade e a direção do abanar da cauda, bem como sua posição. Basicamente, quanto mais rápido o cão abanar a cauda, mais excitado estará. A partir daí, será preciso avaliar o motivo da excitação. Movimentos longos e lentos de cauda, sacudindo o corpo todo, deve ser entendido como um momento de satisfação e relaxamento. Há ainda o abanar de rabo helicóptero, onde o rabo do cachorro gira em círculos. Sem dúvida, o cão estará tomado por um prazer quase incontrolável. Esse tipo de abanar de cauda ocorrerá, por exemplo, quando um cão estiver cumprimentando seu tutor, especialmente nos reencontros. A posição da cauda do cão em relação ao solo também indica pistas sobre o seu estado emocional. Essencialmente, quanto mais alta a cauda, mais determinado é o cão. Cauda apontando para o chão ou até mesmo entre as pernas, medo ou estresse. Cauda erguida como uma bandeira, autoconfiança. Indica que o cão está pronto para qualquer tipo de interação, positivas ou negativas. Cauda em uma posição neutra, relaxamento. Não se deve esquecer, no entanto, que algumas raças, como o Chow Chow, por exemplo, têm a cauda curvada naturalmente sobre as costas, enquanto raças como o Galgo italiano têm uma posição de cauda muito baixa. Se você conhecer a posição da cauda do seu cão, será mais fácil reconhecer quando suas emoções mudarem. Piloereção. Pelos ao longo do dorso e pescoço eriçados. A piloereção pode ter significados diferentes dependendo de cada situação. Deve ser interpretada como uma reação fisiológica à excitação pela manifestação do instinto gregário, ou seja, instinto dos laços sociais, estabelecimento da posição hierárquica e função de cada um dos membros da matilha. Nesse caso, a melhor interpretação seria: tudo bem, eu deixo, mas não abuse se não quiser me enfrentar. A piloereção pode ocorrer também por medo ou estresse. Ameaça. No caso de uma ação agressiva, os cães sinalizam com a chamada ameaça, cujo objetivo é avisar, expressar que algo está incomodando, assustando ou machucando, e ele deseja desesperadamente que pare. A ameaça, no entanto, geralmente é mal interpretada, atribuindo ao cão a imagem de agressivo ou dotado de um caráter ruim, mas isso não é verdade. É o que se espera de um cão com boa base de educação e emocionalmente bem equilibrado, especialmente de exemplares das raças mais propensas à manifestação do instinto de territorialidade. Nesse caso, o cão reagirá dentro do que chamamos de sequência comportamental agressiva normal. A ação de morder terá curta duração, baixa gravidade e será praticada somente quando for absolutamente necessária.
Distância crítica. A agressividade canina é ritualizada por um conjunto de sinais que a tornam previsível por outros cães e também por humanos. Saiba que entre os cães existe algo chamado distância crítica, que nada mais é que o ponto limite entre a ameaça e a mordida. É preciso permitir ao cão que ele use esse ponto para ritualizar a ameaça, recuando e avançando, o que será impossível se estiver preso a uma corrente, por exemplo. Pois bem, você já percebeu que a distância crítica é elemento importante da comunicação canina, definindo o cão como um bom guardião que morderá se necessário e não por qualquer outro motivo. Os 3 níveis de agressividade canina. Leve. O cão rosna, mostra os dentes. Moderada. O cão ameaça lançando-se na direção do outro cão ou humano para estabelecer a chamada distância crítica. Grave. O cão morde. A mordida. É durante as primeiras 8 semanas de vida que os filhotes aprendem a dosar a intensidade da mordida. E como isso ocorre? Por meio das desajeitadas e divertidas lutas entre irmãos de ninhada e também do aprendizado mordida inibida. O ato de morder poderá apresentar maior ou menor força e duração. Dependerá basicamente de cada situação, ou seja, da reação combativa ou submissa do oponente. O mais importante é saber que a mordida não tem o objetivo de matar, exceto em 2 casos: na caça e no ataque de cães treinados para a guarda, que mesmo diante da submissão do oponente, somente cessarão a investida sob o comando do tutor ou treinador. Entendendo os gatilhos da mordida. Mordida por ajuste social. Entre os cães, essa manifestação é utilizada para definir uma posição hierárquica ou estabelecer o controle sobre um determinado recurso, como alimento, objeto, por exemplo. Você conhece alguém que já se queixou da reação agressiva do cão ao tentar retirá-lo da poltrona onde ele se deita todas as noites? Pois é, já tratamos desse assunto no episódio Socialização. Esse comportamento cessa quando um dos dois adota uma postura submissa, desiste ou foge. A mordida estimulada pela dor. Nada é tão eficiente quanto a dor para estimular um cão a morder. Esse tipo de estímulo geralmente ocorre quando machucamos ou promovemos dor em um cão, sem querer, é claro, como pisar em uma de suas patas durante a caminhada, por exemplo. Evidentemente, não houve a intenção de imputar dor, mas ainda assim o cão morderá para se livrar dela ou do que a está causando.
Por isso devemos sempre redobrar a atenção com cães idosos, doentes ou convalescentes, que são mais suscetíveis à dor, situações que envolvam crianças e cães e com nossas próprias atitudes. A mordida estimulada pelo medo. Entre os estímulos que levam o cão a morder, o medo é o mais frequente. E isso ocorre porque, infelizmente, muitos tutores ignoram completamente a natureza canina e submetem seus cães a situações que funcionam como verdadeiros gatilhos do medo, estimulando-os, é claro, a morder. Exemplos. Objetivando punir o cão por destruição ou furto de um objeto da casa, o tutor o persegue, deixando evidente sua indignação. Dominado pelo medo, o cão se esconde embaixo de um móvel. Sem a opção da ameaça, não restou outra solução a não ser morder a mão do tutor, que tentou retirá-lo de seu esconderijo à força. Outra situação bastante comum é a do tutor acorrentar o cão alegando que isso estimulará seu instinto de proteção da casa e das pessoas da família. Será mesmo? É claro que não. Lamento informar que ter um cão preso a uma corrente o dia inteiro pode até ser tranquilizador para o tutor. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele terá de enfrentar uma situação que considero extremamente perigosa. Há de ser mordido por um cão não socializado, medroso e frustrado, ou seja, pelo seu próprio cão. Quem deseja ter um cão para a guarda deve eleger um exemplar de uma das raças selecionadas para essa função, que muito provavelmente, ao atingir a idade adulta, terá naturalmente desenvolvido o comportamento de proteção do ambiente onde vive e das pessoas da casa. Isso porque os cães possuem instintos, como o instinto de territorialidade. Há ainda tutores que batem em seus cães na tentativa de corrigir comportamentos indesejados, geralmente estimulados por eles mesmos. Mordida instrumentalizada. O treinamento de defesa, ataque e guarda. Você não vê esse tipo de treinamento com bons olhos porque entende que ensinar um cão a morder o torna agressivo, certo? Então está na hora de entender qual a sua finalidade e como é, ou deveria ser, realizado. Esta é a mais perigosa forma de morder de um cão, porque elimina o ritual da ameaça. O objetivo desse treinamento não é o de estimular o cão a simplesmente morder. Busca ensiná-lo a defender e atacar, preparando-o para executar de modo absolutamente eficiente a guarda de pessoas, propriedades e outros bens. E quando digo eficiente, estou me referindo a características que considero fundamentais no treinamento de defesa, ataque e guarda. Buscar com o mais absoluto sucesso o autocontrole do cão e a dominação sobre a força da mordida. Além disso, esse treinamento somente pode ser aplicado por profissionais reconhecidamente aptos para esse trabalho, em locais apropriados e sob a supervisão de clubes especializados e, mesmo assim, a exemplares de raças específicas, com idade ideal, nível de excelência de educação e emocionalmente bem equilibrados. Mordida voluntária. Cães que aprendem a morder sem treinamento específico. Imagine um cão obrigado a enfrentar uma situação estressante repetidas vezes. Imaginou? Agora eu o convido a voltar à situação do cão que é mantido acorrentado em um espaço limitado 24 horas por dia e impossibilitado de usar a distância crítica para realizar a ameaça. Sem essa opção, ele será condicionado a ignorar a fase da ameaça e simplesmente atacará sem qualquer previsibilidade. Esse sim deve ser considerado um treinamento potencialmente perigoso que, infelizmente, é praticado por milhares de tutores.
Mordida redirecionada. Uma ação reflexa. Ocorre quando o cão não consegue alcançar o que o ameaçou ou o atacou e reage contra um congênere ou humano. Esse tipo de mordida tem função de liberar a tensão para que o cão se acalme e restabeleça seu equilíbrio mental, o que chamamos de homeostase. A intensidade da mordida dependerá do nível de estresse produzido. Vamos a um exemplo. Você está passeando com 2 cães e passa por uma casa onde, por trás do portão, surge um terceiro cão com atitude ameaçadora. Por não poder alcançá-lo, um de seus cães morde a sua perna ou o seu segundo cão. Portanto, o primeiro passo para entender uma determinada ação agressiva canina é procurar descobrir qual a situação que levou ao conflito e avaliar cuidadosamente a resposta. Atenção! Jamais tente separar cães de uma briga, porque as chances de ser mordido serão bastante grandes. Lembre-se que no furor do confronto, sua mão, sua perna ou mesmo seu rosto poderão ser interpretados como um instrumento de agressão. Um profissional de reabilitação comportamental canina inicialmente aconselhará o tutor a submeter o cão com perfil de agressividade a uma avaliação clínica em busca de gatilhos, dor, alterações hormonais ou neurológicas, por exemplo. Caso nada seja detectado, deverá ser iniciada uma competente avaliação comportamental para decodificar os sinais emitidos pelo cão, de modo a possibilitar a identificação de prováveis causas do comportamento indesejado. Identificando os estímulos. Existem 2 tipos de estímulos que podem desencadear uma determinada ação canina, incluindo a agressividade. São chamados de estímulos endógeno e exógeno. Endógeno, de dentro para fora, quando o estímulo é promovido por dor, medo, etc. Exógeno, de fora para dentro, quando o estímulo é promovido por uma determinada situação. É importante atentar que os 2 estímulos podem estar relacionados. Por exemplo, o comportamento de uma pessoa, estímulo exógeno, poderá gerar o medo em um cão, estímulo endógeno. Reabilitação comportamental de cães agressivos. As antigas formas de correção do comportamento agressivo em cães resumiam-se na punição do conjunto de sinais que antecedem a ação agressiva: rosnado, mostrar os dentes, etc. Ora, por meio da punição, cães poderão deixar de exibir tais sinais. Mas será que podemos chamar isso de reabilitação? É claro que não. Será apenas uma camuflagem da ritualização que antecede a mordida. E, nesse caso, o cão poderá morder sem aviso. Além disso, se o gatilho da ação agressiva for o medo, será que a soma de outro medo resolverá a questão? Ora, a mordida é um reflexo defensivo promovido por uma situação estressante.
Ainda assim, existem os chamados treinadores, entre aspas, que usam métodos punitivos para inibir a ação agressiva, o que parece, no mínimo, inadmissível pela crueldade imposta ao cão. Em tais condições emocionais, será que o cão será capaz de aprender alguma coisa? Definitivamente não. Um conflito não se resolve com outro conflito, e isso é irrefutável. Portanto, se desejamos de fato ajudar o cão a superar o comportamento indesejado, devemos agir na direção contrária e atuar de modo que ele perceba que a ação reflexa não é mais necessária. Puni-lo não é solução, e ainda poderá gerar mais problemas, como redirecionar a agressão para outra coisa ao seu alcance, promover mordidas espontâneas, impulsivas e imprevisíveis, estimular pânico generalizado, gerar a síndrome do desamparo aprendida. Ou seja, incapaz de escapar do castigo, o cão se torna passivo, parecendo calmo e obediente. É o que chamamos de estado de desamparo aprendido, o que faz o cão perceber que não reagir é a única opção para evitar a punição, o que poderá conduzi-lo a um trauma que elimina a motivação para uma resposta, promovendo ansiedade ou depressão. Enfim, comportamentos indesejados jamais desaparecerão com a eliminação dos sintomas, e sim das causas. Parece óbvio, não é? É importante alertar, porém, que a reabilitação de um cão considerado agressivo deverá sempre ser realizada por um experiente profissional da área de reabilitação comportamental canina. Definitivamente, essa não é uma tarefa para o tutor, por mais que ele se sinta seguro com o cão. Por que um cão desenvolve ações agressivas? Primeiramente, é preciso ter em mente que nenhum cão se tornará agressivo da noite para o dia. Esse tipo de comportamento geralmente tem origem na repetição de emoções negativas, tais como medo, ansiedade, insegurança, etc., além de distúrbios neurológicos, desequilíbrios hormonais, dor, insatisfação das necessidades primárias, físicas e mentais, técnicas inadequadas de treinamento, treinamentos coercitivos baseados em punição, ou uma combinação dessas causas. Outro dia, assistindo a um vídeo na internet, fiquei pasmo ao ver um profissional de reabilitação comportamental canina parado diante da porta da residência de um tutor, segurando uma vassoura. Segundo ele, estava lá atendendo ao chamado do tutor para ajudá-lo com o comportamento agressivo de seu cão, e a vassoura serviria para sua proteção. Evidentemente, utilizando diariamente o método natural de reabilitação comportamental e educação canina, aquilo para mim pareceu bastante estranho. Surgir diante de um cão que reage negativamente a pessoas que ele não conhece em seu território e ainda segurando nas mãos uma vassoura. Se eu fosse um cão, eu me sentiria ameaçado. Primeiramente, eu teria entrevistado o tutor, buscando descobrir informações sobre a origem do cão, com que idade foi adotado ou adquirido, como foi criado até aquele momento e quais situações e ambientes funcionam como gatilhos do comportamento indesejado antes de aparecer diante dele com uma vassoura. Pois é, quem já testemunhou na TV educadores caninos mundialmente conhecidos invadirem os territórios de cães considerados agressivos com uma tampa de lixeira nas mãos ou uma raquete de tênis, não deveria se espantar com uma vassoura. Pode ser até que o método do educador canino tenha funcionado,
não assistir ao vídeo mostrando resultados obtidos, mas por que submeter o cão a esse nível de estresse? Vejo isso como realizar uma cirurgia no paciente sem anestesia. Como identificar as causas de ações agressivas? Identificar com exatidão as causas da agressividade canina não é uma tarefa fácil. Porém, é possível alcançar esse objetivo determinando em quais situações esse comportamento se expressa, ou seja, quais são os possíveis gatilhos da ação agressiva. Cães agressivos podem ser reabilitados com o uso do método natural? Sim, e não conheço outra maneira de reabilitá-los. Isso porque o método natural explora a natureza canina, o prazer de interagir com o homem desde os seus primeiros dias de vida. Reabilitar um cão significa resgatá-lo de uma ou mais situações de sofrimento físico ou mental e devolver a ele o equilíbrio emocional e, consequentemente, o prazer de viver e interagir com tudo ao redor nas mais diversas situações e ambientes. Princípios da reabilitação comportamental em cães agressivos. Como agir? Evitando o gatilho. Objetivo: evitar a situação que conduz o cão ao desconforto e, consequentemente, à ação agressiva ou defensiva. Buscar o desenvolvimento de um bom relacionamento entre o responsável pela reabilitação e o cão. É preciso estabelecer a confiança entre a dupla até que o cão perceba que está diante de um guia, de uma referência positiva de como reagir. Como sempre digo aos meus alunos, 75% do meu trabalho é realizado com os tutores e apenas 25% com os cães. Definir atividades capazes de fazer o cão diminuir o estado de alerta. Objetivo: mudança de foco, promovendo o alívio da carga emocional e, consequentemente, do estresse. Lembro, no entanto, que cada caso é um caso, ou seja, embora dois cães apresentem o mesmo comportamento, os gatilhos poderão ser diferentes, assim como a intensidade e a duração das reações, exigindo, portanto, ações reabilitadoras igualmente diferentes. Por exemplo, cães podem ser agressivos com humanos ou outros cães, mas por razões absolutamente distintas. Eu sou o Gelson Leite, autor do livro Cães, Só Amor Não Basta. Obrigado por ouvir meu podcast.